O microbioma cerebral, conceito e saúde cerebral. O conceito de microbioma cerebral é relativamente novo na ciência e representa uma descoberta fascinante sobre como micro-organismos podem estar presentes e influenciar nosso cérebro. Vamos explorar este tema e como podemos cuidar da saúde cerebral relacionada a ele. O que é o microbioma cerebral? O microbioma cerebral refere-se à comunidade de micro-organismos que podem estar presentes no cérebro ou que influenciam diretamente a função cerebral. Por muito tempo, acreditava-se que o cérebro era completamente estéril devido à barreira hematoencefálica, mas pesquisas recentes têm desafiado essa visão. Estudos recentes sugerem que pode existir uma população microbiana no próprio tecido cerebral. Há uma comunicação bidirecional entre o microbioma intestinal e o cérebro, teixo intestino-cérebro. Estes micro-organismos podem influenciar a função cerebral, cognição e até mesmo comportamento. O eixo microbiota intestino-cérebro. Grande parte do que sabemos sobre a influência microbiana no cérebro vem do estudo do eixo microbiota intestino-cérebro. Os micro-organismos intestinais produzem neurotransmissores e metabólitos que podem afetar a função cerebral. A comunicação ocorre através de vias neurais, como o nervo vago, imunológicas, endócrinas e metabólicas. Componentes estruturais bacterianos, como lipopolissacarídeos, estimulam o sistema imunológico, afetando indiretamente o cérebro. Como manter o cérebro saudável em relação ao microbioma? Para promover um microbioma que beneficie a saúde cerebral, podemos 1. A alimentação adequada. Consumir alimentos ricos em fibras prebióticas, que alimentam bactérias benéficas. Incluir probióticos na dieta, iogurtes, kefir, alimentos fermentados. Adotar uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos integrais. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e açúcares refinados. 2. Estilo de vida saudável. Praticar exercícios físicos regularmente. Gerenciar o estresse, meditação, yoga, técnicas de respiração. Garantir um sono de qualidade. Evitar o uso excessivo de antibióticos, quando não necessários. 3. Conexão social. Manter relacionamentos sociais saudáveis. Reduzir o isolamento social. 4. Estimulação cognitiva. Realizar atividades que desafiem o cérebro. Aprender novas habilidades. Praticar jogos de raciocínio. Conclusão. O conceito de microbioma cerebral e sua influência na saúde do cérebro representa uma fronteira empolgante na neurociência. Embora ainda estejamos descobrindo muitos aspectos dessa relação, já sabemos que manter um microbioma intestinal saudável através de dieta equilibrada, exercícios, gerenciamento do estresse e estimulação cognitiva pode beneficiar significativamente a saúde cerebral. À medida que a pesquisa avança, provavelmente descobriremos intervenções mais específicas para otimizar o microbioma em benefício da saúde cerebral, potencialmente abrindo novas portas para o tratamento e prevenção de distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Como o estresse afeta o microbioma intestinal? Claude 3.7 Sonnet. Como o estresse afeta o microbioma intestinal? O estresse tem um impacto significativo sobre o microbioma intestinal, alterando sua composição e função através de diversos mecanismos. Esta relação bidirecional entre estresse e microbiota intestinal é parte fundamental do chamado eixo intestino-cérebro. Vamos explorar como isso acontece e quais são as consequências para a nossa saúde.
Mecanismos de ação do estresse sobre o microbioma. 1. Alterações fisiológicas. O estresse ativa o eixo hipotálamo pituitário adrenal, THPA, e o sistema nervoso simpático, resultando em liberação de hormônios do estresse, e cortisol e catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, são liberados e afetam diretamente a composição microbiana. Alterações na motilidade intestinal. O estresse pode acelerar ou retardar o trânsito intestinal. Mudanças na secreção de muco e afeta a camada protetora onde muitas bactérias residem. Alterações na permeabilidade intestinal, aumenta o intestino permeável, Leach-Gut. 2. Impactos diretos na microbiota. Pesquisas mostram que o estresse pode reduzir a diversidade bacteriana, um indicador de saúde intestinal. Diminuir populações benéficas como Lactobacillus e Bifidobacterium. Aumentar bactérias potencialmente patogênicas. Alterar a produção de metabólitos microbianos importantes. Tipos de estresse e seus efeitos. Diferentes tipos de estresse podem afetar o microbioma de maneiras distintas. Estresse psicológico. Estudos em humanos e animais demonstram que o estresse psicológico pode reduzir significativamente a diversidade microbiana, alterar a proporção entre os principais filos bacterianos, Firmicutes e Bacteroidetes, promover inflamação intestinal. Segundo pesquisa publicada na Frontiers in Microbiology, o estresse psicológico crônico está associado a um aumento na permeabilidade intestinal e alterações na composição da microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias potencialmente patogênicas. Estresse ambiental. Fatores como privação de sono, jet lag, exposição a poluentes, mudanças de temperatura. Todos podem perturbar o equilíbrio do microbioma intestinal, conforme demonstrado em diversos estudos. Estresse físico. Exercícios extremos, lesões ou cirurgias também provocam alterações no microbioma. Exercício físico intenso pode temporariamente aumentar a permeabilidade intestinal. Trauma físico altera a composição microbiana como parte da resposta ao estresse. Consequências para a saúde. As alterações no microbioma induzidas pelo estresse estão associadas a distúrbios gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, TSI, doença inflamatória intestinal, condições metabólicas, obesidade, resistência à insulina, problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, via eixo intestino-cérebro, doenças autoimunes, devido ao aumento da permeabilidade intestinal e inflamação. Mecanismos de feedback e o ciclo estresse-microbioma. Um aspecto fascinante é que esta é uma via de mão dupla. O estresse altera o microbioma. O microbioma alterado influencia a resposta ao estresse. Isso cria um ciclo de feedback que pode perpetuar problemas de saúde. Pesquisadores da Nature Scientific Reports observaram que as alterações induzidas pelo estresse no microbioma intestinal podem levar a uma resposta exagerada ao estresse subsequente, criando um ciclo vicioso. Estratégias para proteger o microbioma do estresse. Para minimizar os efeitos negativos do estresse sobre o microbioma intestinal, intervenções dietéticas, prebióticos e fibras alimentares que alimentam bactérias benéficas, probióticos e suplementos ou alimentos contendo micro-organismos vivos benéficos, dieta rica em polifenóis, frutas, vegetais, chá verde, chocolate amargo,
ômega 3, peixes gordurosos, sementes de linhaça, nozes. Gerenciamento do estresse. Meditação e mindfulness. Exercício físico regular moderado. Terapia cognitivo-comportamental. Técnicas de respiração profunda. Sono adequado. Evidências científicas recentes. Pesquisas recentes têm aprofundado nossa compreensão sobre esta relação. Um estudo publicado na Frontiers in Microbiology demonstrou que diferentes tipos de estressores, psicológicos, ambientais e físicos, podem induzir alterações distintas na composição e função da microbiota intestinal. Pesquisadores descobriram que o estresse psicológico crônico está associado a um aumento na permeabilidade intestinal e alterações na composição da microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias potencialmente patogênicas. Um estudo na Nature Scientific Reports observou que as alterações induzidas pelo estresse no microbioma intestinal podem levar a uma resposta exagerada ao estresse subsequente, criando um ciclo vicioso. Pesquisas indicam que a exposição ao estresse durante períodos críticos do desenvolvimento pode ter efeitos duradouros na composição da microbiota intestinal e na suscetibilidade a doenças mais tarde na vida. Conclusão: o estresse é um fator significativo que altera o microbioma intestinal através de múltiplos mecanismos fisiológicos. Estas alterações podem contribuir para diversos problemas de saúde, desde distúrbios gastrointestinais até condições psiquiátricas. Felizmente, intervenções como dieta adequada, probióticos e técnicas de gerenciamento do estresse podem ajudar a proteger e restaurar um microbioma saudável. À medida que a pesquisa avança, nossa compreensão desta complexa relação continua a se aprofundar, oferecendo novas estratégias para melhorar a saúde através do cuidado com nosso microbioma intestinal. Fontes: www.nature.com, www.frontiersim.org. Fichamento científico em microbioma e saúde cerebral. 1. Estudos em peixes e microbioma cerebral. Título: Fish have a brain microbiome. Could humans have one too? Fonte: Wired. www.wired.com. Assunto principal: descoberta de microbiomas cerebrais em peixes e suas implicações para a neurobiologia humana. Metodologia e análise genômica de tecido cerebral de peixes para identificação de comunidades microbianas. Resultados principais: identificação de comunidades microbianas distintas no tecido cerebral de peixes. Presença de bactérias que não são resultado de contaminação durante o processo de pesquisa. Diversidade microbiana específica que difere da encontrada em outros tecidos. Implicações: a descoberta questiona o paradigma de que o cérebro é estéril devido à barreira hematoencefálica e sugere a possibilidade de existência de microbiomas cerebrais em humanos. Limitações: necessidade de mais estudos para confirmar os achados e determinar se estes micro-organismos têm função fisiológica ou são comensais. Relevância científica: abre um novo campo de investigação sobre a interação entre micro-organismos e o sistema nervoso central, potencialmente revolucionando nossa compreensão da neurobiologia. 2. Impacto na estrutura e função cerebral. Título: The Gut Microbiome Influences Brain Development and Structure. Fonte: Frontiers in Neuroanatomy. www.frontiersim.org. Assunto principal: influência do microbioma intestinal no desenvolvimento, estrutura e função cerebral.
Metodologia e revisão sistemática de estudos experimentais com modelos animais GER-free e com desbiose intestinal induzida. Resultados principais: alterações no microbioma intestinal durante períodos críticos do desenvolvimento afetam a maturação cerebral. Mudanças na expressão de proteínas sinápticas e fatores neurotróficos em resposta a alterações microbianas. Modificações estruturais em regiões cerebrais específicas, incluindo hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Implicações: o microbioma intestinal representa um fator ambiental crítico que modula o desenvolvimento neurológico e pode contribuir para a suscetibilidade a transtornos neuropsiquiátricos. Limitações: a maioria dos estudos foi realizada em modelos animais, sendo necessária cautela na extrapolação para humanos. Relevância científica: estabelece bases mecanísticas para compreender como fatores ambientais que afetam o microbioma podem influenciar o neurodesenvolvimento e a função cerebral ao longo da vida. 3. Vias de comunicação intestino-cérebro. Título: E Microbiota Gut-Brain Axis, Communication Pathways and Mechanisms. Fonte: Springer, clinic.springer.com. Assunto principal: mecanismos e vias de comunicação entre o microbioma intestinal e o cérebro. Metodologia: revisão integrativa de estudos experimentais e clínicos sobre as vias de comunicação microbiota intestino-cérebro. Resultados principais: identificação de múltiplas vias de comunicação bidirecional. Via neural, nervo vago e sistema nervoso entérico. Via endócrina, teixo hipotálamo pituitária adrenal. Via imunológica, citocinas e células imunes. Via metabólica, ácidos graxos de cadeia curta, neurotransmissores e outros metabólitos microbianos. Evidência de que estas vias operam simultaneamente de forma integrada. Implicações: a comunicação microbiota intestino-cérebro representa um sistema complexo e dinâmico que pode ser alvo de intervenções terapêuticas para transtornos neuropsiquiátricos. Limitações: dificuldade em isolar os efeitos específicos de cada via de comunicação devido à sua natureza interconectada. Relevância científica: fornece um modelo conceitual abrangente para entender como o microbioma influencia a função cerebral e o comportamento. 4. Relação com transtornos do sistema nervoso central. Título: Gut Microbiome Alterations Neurological and Psychiatric Disorders. Fonte: eScience Direct. www.sciencedirect.com. Assunto principal: associação entre alterações no microbioma intestinal e diversos transtornos neurológicos e psiquiátricos. Metodologia e meta-análise de estudos clínicos e experimentais comparando o microbioma de indivíduos com transtornos neuropsiquiátricos e controles saudáveis. Resultados principais: padrões específicos de desbiose intestinal em transtornos como transtorno do espectro autista, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, transtornos de ansiedade e depressão, esquizofrenia. Correlações entre biomarcadores microbianos específicos e gravidade dos sintomas. Implicações: o microbioma intestinal pode servir como biomarcador diagnóstico e alvo terapêutico para transtornos neuropsiquiátricos. Limitações: relações de causalidade ainda não completamente estabelecidas, necessidade de estudos longitudinais e intervencionistas. Relevância científica: estabelece a desbiose intestinal como um componente potencialmente modificável em transtornos neuropsiquiátricos, abrindo caminho para novas abordagens terapêuticas.
5. Componentes bacterianos e estimulação imunológica. Título: Bacterial Componentes and Immune Stimulation in Effects on Brain Health. Fonte: PMC, pmc.nb.nlm.uni.gov. Assunto principal: o papel dos componentes estruturais bacterianos na estimulação do sistema imunológico e seus efeitos na saúde cerebral. Metodologia e estudos experimentais in vitro e in vivo sobre os efeitos de lipopolissacarídeos, TLPS e outros componentes bacterianos na neuroinflamação e função cerebral. Resultados principais: lipopolissacarídeos bacterianos promovem estimulação tônica de baixo grau do sistema imunológico inato. Esta estimulação influencia a maturação e função microglial no cérebro. Alterações na permeabilidade intestinal permitem maior translocação de componentes bacterianos para a circulação sistêmica. Exposição crônica a níveis elevados de LPS está associada a neuroinflamação e neurodegeneração. Implicações: a modulação da exposição a componentes bacterianos pode representar uma estratégia para prevenir ou tratar condições neuroinflamatórias. Limitações: complexidade em determinar níveis ótimos de estimulação imunológica para a saúde cerebral. Relevância científica: elucida mecanismos moleculares específicos pelos quais o microbioma influencia a saúde cerebral através da modulação imunológica. 6. Descoberta do microbioma cerebral. Título: The Brain Has Its Own Microbiome, Here's What It Means for Your Health. Fonte: New Scientist. www.newscientist.com. Assunto principal e evidências emergentes sobre a existência de um microbioma residente no cérebro humano e suas implicações para a saúde. Metodologia e análise de amostras de tecido cerebral post-mortem utilizando técnicas avançadas de sequenciamento e microscopia para identificar e caracterizar micro-organismos. Resultados principais: identificação de comunidades microbianas de baixa abundância no tecido cerebral humano. Diferenças na composição microbiana entre regiões cerebrais e entre indivíduos saudáveis e com doenças neurodegenerativas. Evidência de que alguns destes micro-organismos podem ter funções fisiológicas no cérebro. Implicações: a existência de um microbioma cerebral pode revolucionar nossa compreensão da fisiologia cerebral e da patogênese de doenças neurológicas. Limitações: desafios metodológicos significativos na diferenciação entre micro-organismos residentes e contaminação, necessidade de validação por múltiplos laboratórios independentes. Relevância científica: representa um paradigma potencialmente revolucionário na neurociência, desafiando a noção de que o cérebro é um ambiente estéril e introduzindo a possibilidade de interações microbianas diretas com o tecido cerebral. Síntese integrativa. Estes 6 estudos representam uma progressão lógica na compreensão da relação entre microbioma e saúde cerebral, desde a descoberta inicial de microbiomas cerebrais em peixes até evidências emergentes de um microbioma cerebral humano. Coletivamente, estabelecem a existência de múltiplas vias de comunicação entre o microbioma intestinal e o cérebro. O impacto significativo desta comunicação no desenvolvimento e função cerebral. A associação entre alterações microbianas e transtornos neuropsiquiátricos. Mecanismos moleculares específicos mediando estas interações. A possibilidade revolucionária de um microbioma residente no próprio tecido cerebral. Estas descobertas abrem perspectivas promissoras para intervenções terapêuticas baseadas na modulação do microbioma para promover a saúde cerebral e tratar transtornos neurológicos e psiquiátricos.
Quais probióticos são mais eficazes para a saúde cerebral? Com base nas pesquisas científicas mais recentes, alguns probióticos demonstram efeitos mais promissores para a saúde cerebral. Vamos analisar quais são esses probióticos e suas evidências científicas. Cepas probióticas com maior evidência para a saúde cerebral. 1. Lactobacillus rhamnosus. Este probiótico tem demonstrado resultados significativos em diversos estudos. Efeitos na ansiedade e depressão, e estudos mostram que o L. rhamnosus pode modular a expressão de receptores GABA no cérebro, um neurotransmissor importante para controle da ansiedade. Melhora cognitiva. Um estudo recente com adultos mais velhos demonstrou que L. rhamnosus, em combinação com Bifidobacterium lactis, melhorou aspectos cognitivos e emocionais. Segundo uma revisão sistemática publicada na Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2023, o L. rhamnosus foi uma das cepas mais estudadas como tratamento adjuvante para transtornos psiquiátricos, com resultados promissores. 2. Bifidobacterium longum. Esta cepa tem mostrado resultados impressionantes. Redução do estresse, e estudos demonstram que B. longum pode reduzir marcadores de estresse e melhorar a memória. Efeitos na ansiedade. Pesquisas indicam que esta cepa pode reduzir comportamentos relacionados à ansiedade. Um estudo publicado na MDPI Nutrients, 2022, destacou que o B. longum foi eficaz na redução de sintomas de ansiedade e na melhoria de funções do sistema nervoso central. 3. Lactobacillus plantarum. Esta cepa apresenta benefícios específicos. Proteção contra neurodegeneração, e estudos sugerem que pode proteger contra danos oxidativos no cérebro. Melhora na cognição. Pesquisas indicam efeitos positivos na memória e aprendizado. 4. Bifidobacterium breve. Estudos mostram que redução da neuroinflamação pode diminuir marcadores inflamatórios no cérebro. Melhora no comportamento social, especialmente relevante em estudos sobre transtorno do espectro autista. 5. Lactobacillus acidophilus. Esta cepa comum tem demonstrado efeitos na produção de serotonina, pode influenciar a produção deste neurotransmissor relacionado ao humor. Redução do estresse oxidativo, potencial protetor contra danos oxidativos no cérebro. Combinações probióticas eficazes. As pesquisas mais recentes sugerem que combinações específicas de probióticos podem ser mais eficazes que cepas isoladas. Combinação de Lactobacillus e Bifidobacterium. Um estudo recente publicado no Springer Link, 2024, demonstrou que uma combinação multiespécies contendo Lactobacillus rhamnosus e Bifidobacterium lactis melhorou aspectos cognitivos e emocionais em adultos mais velhos saudáveis, em um ensaio clínico randomizado duplo cego controlado por placebo. Psicobióticos. Este termo refere-se a probióticos que produzem substâncias neuroativas. Lactobacillus rhamnosus mais Bifidobacterium longum. Esta combinação tem mostrado efeitos sinérgicos na redução da ansiedade e melhora do humor. Combinações multiespécies. Formulações com múltiplas cepas têm demonstrado efeitos mais robustos na comunicação intestino-cérebro. Mecanismos de ação. Os probióticos benéficos para a saúde cerebral atuam através de vários mecanismos. Produção de neurotransmissores. Algumas cepas podem produzir serotonina, GABA e dopamina. Redução da inflamação. Diminuem marcadores inflamatórios que afetam a função cerebral. Melhora da barreira intestinal, reduzem a permeabilidade intestinal,
prevenindo a síndrome do intestino permeável. Modulação do eixo HPA e influenciam o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, relacionado ao estresse. Produção de ácidos graxos de cadeia curta, e estes metabólitos têm efeitos neuroprotetores. Evidências clínicas em condições específicas. Depressão e ansiedade. Uma meta-análise publicada na NCBI 2022 avaliou o efeito de probióticos em sintomas psiquiátricos e funções do sistema nervoso central, concluindo que probióticos contendo Lactobacillus e Bifidobacterium podem reduzir significativamente sintomas de depressão. A suplementação probiótica mostrou efeitos positivos em marcadores de estresse e ansiedade. Cognição e memória. Estudos em adultos mais velhos demonstram que a suplementação com L-rhamnosus e B-lactis melhorou aspectos cognitivos. Combinações de Lactobacillus e Bifidobacterium mostraram efeitos positivos na memória de trabalho. Transtornos neurológicos. Pesquisas preliminares sugerem potencial para doença de Parkinson. Em cepas específicas de Lactobacillus podem reduzir a agregação de alfa-sinucleína. Doença de Alzheimer. Probióticos podem reduzir marcadores inflamatórios associados à neurodegeneração. Considerações práticas. Dosagem e duração. A maioria dos estudos utiliza dosagens entre 1 e 10 bilhões de UFC, unidades formadoras de colônias. Benefícios significativos geralmente são observados após 4 a 8 semanas de uso contínuo. A manutenção dos efeitos parece requerer uso continuado. Fontes alimentares versus suplementos. Alimentos fermentados, iogurte, kefir, kombucha e quinte contêm naturalmente probióticos benéficos. Suplementos oferecem cepas específicas e concentrações controladas, mas a qualidade varia significativamente entre marcas. Limitações das pesquisas atuais. É importante notar algumas limitações. Muitos estudos têm amostras pequenas. Há variabilidade nos protocolos de intervenção. A resposta aos probióticos pode variar individualmente. A maioria dos estudos é de curta duração. Conclusão. As evidências científicas atuais sugerem que certos probióticos, particularmente Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, e combinações específicas de Lactobacillus e Bifidobacterium, oferecem benefícios promissores para a saúde cerebral. Estes efeitos são mediados pelo eixo intestino-cérebro e incluem melhoras na cognição, humor e redução do estresse. Para maximizar os benefícios, uma abordagem que combine probióticos específicos com uma dieta rica em prebióticos, fibras que alimentam bactérias benéficas, parece ser mais eficaz. No entanto, é importante consultar profissionais de saúde antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente para pessoas com condições médicas preexistentes. À medida que a pesquisa avança, é provável que surjam recomendações mais específicas sobre cepas, dosagens e combinações ideais para diferentes aspectos da saúde cerebral.